Oi. Obrigado, Francine. Vou aproveitando o tempo. Agradeço a apresentação da Francine. Meu nome é Arthur, como ela antecipou, sou professor na Universidade Federal de Goiás, onde coordeno atualmente o LUPA, Laboratório de Estudos Urbano, Paisagísticos e Arquitetônicos. Sou também pesquisador no LabPark, Laboratório Paisagem, Arte e Cultura, da FAUSP, fundado pelo professor Vladimir Bartalini. A ideia é apresentar resultados parciais da pesquisa sobre os imaginários urbanos, que é um acordo em cooperação, né, com apoio FAPESP, Universidade de Lyon, coordenado pelo professor Arthur Rosestraten, da FAUSP. Esse projeto temático tem diferentes eixos, e como eu gostaria de apresentar... ok, obrigado. Esse é o projeto temático, né, Imaginários Urbanos, nesse acordo de cooperação, dentre os diferentes eixos que integram... eu gostaria, como eu estou com o caderno, muito obrigado. Nos diferentes eixos que integram o projeto de pesquisa, eu atuo na frente que está discutindo os sentidos da noção de jardim na contemporaneidade. E dentro desse eixo eu venho estudando especificamente espaços residuais, que são decorrentes dos processos de produção do meio urbano, e, no entanto, desprovidos de uso ou destinação, espaços que acolhem seres ou objetos igualmente marginalizados. Dentre eles, o meu foco recai sobre a vegetação ruderal, com o interesse de procurar identificar nesses espaços residuais jardins em potência, por assim dizer. Por gentileza. Esse tema, ele encontra lugar na prática e no pensamento recentes de paisagistas contemporâneos, como Gilles Clément, que se dedica ao reconhecimento das interações específicas dessas plantas, ditas ruderais, e busca assimilar essas interações em posturas projetuais, em ações de planejamento e também de projeto paisagístico, né? A imagem não está com muita saturação, assim, mas a gente consegue aqui ver o estudo paisagístico justamente da gestão de espaços residuais em Montpellier, em 2009, que teve como ênfase a vegetação ruderal. E aqui vale destacar, né, a premissa de adotar uma visão multiescalar da natureza que o Gilles Clément defende nesse plano de revegetação da cidade de Lyon. Então, à esquerda, a gente vê o levantamento de espaços remanescentes verdes, sobretudo ao longo dos rios que banham a cidade de Lyon, e passando à direita, a gente tem a dimensão do jardim, numa mudança de escala que, nos termos do Gilles Clément, envolve uma gestualidade direta, um gesto de cultivar e um usufruto, né, pelas pessoas com seres não humanos, em especial as plantas. Pode passar, por gentileza? Aqui. E essa multiescalaridade, não é? Abordar a natureza em suas multiescalas, no limite é levada por Gilles Clément à ideia de um jardim planetário, que corresponderia aos limites da biosfera. Então, se o jardim é um espaço fechado, na ideia de hortos conclusos, estamos todos encerrados num jardim, com a compreensão, né, de que os limites da biosfera corresponderiam aos limites desse jardim, e de que todos nós estamos submersos na água, seja a água que viaja pela atmosfera, a água dos oceanos ou rios, que carreia a vida, sementes, esporos e plantas viajantes. Então, o artigo se organiza em duas partes. A primeira dela tem como título Apreender Relações entre Vida e Mundo. Eu gostaria muito brevemente de destacar alguns pontos do referencial teórico que eu tenho adotado nessa pesquisa. O primeiro deles se baseia nas reflexões do geógrafo Jean-Marc Besse, em especial desse livro, A Necessidade da Paisagem, que tem um capítulo como título Educar a Paisagem ou Educar na Paisagem. A tradução não é tão simples, porque a paisagem também não é um objeto, é também um meio desse verbo educar. E o Besse vai dizer que o corpo vivo, sensível, atingido, é o receptáculo e o ponto de ativação das espacialidades e temporalidades paisagísticas. É pelo nosso próprio corpo, sob as diferentes paisagens que habitamos o mundo. Pode-se pensar que essa geografia vivida, o mais próximo possível das lições do corpo, antecede as geografias acadêmicas e as repartições objetivas do espaço geográfico. Vejamos, é um geógrafo falando em lições do corpo, então cabe uma dimensão de uma educação da sensibilidade para se referir a essa forma, paisagem, não é, que nos envolve enquanto modo de existência. Uma outra referência central para o artigo vem do pensamento do filósofo Emanuele Coccia, que vai abordar a vida das plantas, e nesse livro, A Virada Vegetal, diz que são as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo,
que reorganizam e rearranjam a realidade, tornando-a um lugar habitável e vivível. Para o Emanuele Cottia, as plantas são também fazedoras de mundo, e é um filósofo contemporâneo que recoloca não só as plantas em relação à humanidade, mas nos reposiciona em outras visões de mundo em relação ao não humano, ao desenvolver esse pensamento. Essa reflexão não me parece tão distante, né, e a intenção de apreender relações entre vida e mundo não me parece distante do trabalho de artistas também contemporâneos, como Daniel Cabaleiro, né, que discute a ideia de cerrado infinito como uma presença atual, não só como uma presença residual de um bioma degradado, ameaçado, mas também como algo que existe e que insiste em comparecer mesmo nos entremeios das cidades. Vejam que esse é um cerrado na USP, na cidade universitária, e a gente reconhece no traço do nanquim melatomastáceas, gramíneas muito variadas, aquilo que seriam remanescências e uma insistência dessa vegetação dita ruderal. Agora, se a gente fizer um recuo até o século XVIII, a gente encontra, né, nos estudos do Goethe sobre a metamorfose das plantas, uma prevalência interessante na ideia de formação ou de transformação, que no alemão é a palavra Bildung, né, em relação a uma ideia de forma estática, ou Gestalt. Para o Goethe, as formas vegetais estão em constante transformação, Bildung, um ato de formar-se contínuo. A partir dessa ideia, o filósofo ou cientista Goethe desenvolve o modelo da planta originária, ou Urpflanze. É bastante interessante, a gente sabe que não se trata disso, é evidente, mas um único indivíduo vegetal teria ramificações suficientes para dar conta da diversidade de espécies vegetais que recobrem a superfície da Terra, dentro desse modelo hipotético. Graças a uma teimosia obstinada e uma feliz mobilidade, nos termos de Goethe, de que seriam dotadas as plantas. Agora eu queria apresentar, então, nessa segunda parte, o inventário que eu venho realizando na cidade de Goiás, nas bordas da cidade de Goiás, mais especificamente, com foco na flora ruderal. Então aqui, realmente a saturação não está muito boa, mas a gente consegue ver a mancha urbana da cidade de Goiás, 140 quilômetros a noroeste de Goiânia. A gente consegue ver ali o Rio Vermelho, atravessando, né, o centro da cidade, o centro histórico mais ao meio, e as duas rodovias que margeiam a cidade, a GO 070, a nordeste, a GO 164, aqui a oeste. E esse trabalho se baseia em pesquisa de campo, fundamentalmente, portanto é um olhar palmilhante pelos acostamentos dessas rodovias, com o interesse de aferir uma dimensão pedagógica que venha de um inventário dirigido pela experiência direta aos modos de ser das espécies ruderais, e não só de modo individual, mas sobretudo dos consórcios que elas estabelecem entre si com outras formas de vida, com seres polinizadores e também com pessoas que habitam as beiras da rodovia ao longo do tempo. Pode passar. São espaços predominantemente lineares, né, faixas de acostamento em geral, onde são feitos esses registros fotográficos, coletas botânicas, né, com vistas à realização de um herbário. E também, né, essas fotografias são tratadas, investigadas graficamente, com o interesse de extrair dessas imagens as manifestações de táticas de sobrevivência que a vegetação ruderal manifesta ao insistir em comparecer nessas frestas das cidades em suas mais diversas escalas e contextos. Recuperando modos de vida em condições ambientais as mais desfavoráveis, muito obrigado, e ao mesmo tempo convidando as pessoas a fazer junto com elas, não é? Então nessa imagem, por exemplo, é interessante, a gente não sabe, obrigado, não sabe dizer o que é o limite do quintal, o que é o começo do